Apocalipse, capítulo 5. Eu vou ler para que os irmãos que estão acompanhando pela internet possam ouvir bem a leitura. Apocalipse, capítulo 5. Diz assim a palavra: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, agora que temos esse texto diante de nós para estudar, nós declaramos, ó Pai, que se o Teu Espírito Santo, o mesmo que inspirou esta Escritura, não iluminar a nossa mente e o nosso coração, e não falar ao nosso coração, será absolutamente impossível de compreender a Tua palavra. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ensine nessa noite, nos quebrante o coração, para que nos prostremos diante do Cordeiro, e a nossa vida toda seja para glorificar o Teu nome, como aprendemos nessa palavra. Fala, portanto, conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, nós estamos estudando esse texto difícil, e os irmãos sabem que é difícil, tanto é que muitos crentes nem leem Apocalipse, porque ficam assustados com essas imagens, essas figuras de linguagem toda que tem aqui. Mas Apocalipse, como já temos mostrado, ele é um livro cuja tradução, Apocalipse, quer dizer revelação. Não é para ficar escondido, é para ser revelado, é para ser falado, é para ser compreendido. E nós também lembramos os irmãos que o que João está colocando nesse livro não era algo estranho para os leitores originais, que são o povo de Deus naquela época em que o livro foi escrito. Lembrando que toda a base do Apocalipse está no Velho Testamento. Todas essas visões que os irmãos estão vendo aqui são coisas que o judeu entendia perfeitamente, ele sabia o que era. Nós temos que estudar, voltar para o Velho Testamento, analisar e calcular e ver o original, etc. Mas o judeu não, porque ele já sabia do que estava falando. Era uma repetição e o uso de termos do Velho Testamento
e aqui ele entendia perfeitamente isso, como nós vamos ver aqui nesse texto. O capítulo 5 é a continuação do 4. Domingo passado, nós estudamos o capítulo 4, e no esboço do estudo do capítulo 4, nós vimos aqui que João, ele viu uma porta aberta no céu, no verso 1 do capítulo 4, e ele viu o que tinha lá dentro do céu, uma manifestação maravilhosa. E ele disse que viu um trono e alguém estava sentado no trono. Lembre-se que nós falamos que João estava descrevendo o que ele estava vendo. Por isso, toda vez que ele fala um mar como de cristal, é porque de fato para ele parecia cristal. Não é que necessariamente era cristal, mas ele estava descrevendo, ele estava vendo assim. Esse que está sentado no trono, por exemplo, ele diz que é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Então, ele vendo, ele estava tentando transformar em palavras aquilo que ele estava vendo e interpretando. Ele viu que ao redor do trono haviam 24 tronos, e sentados nesses tronos estavam 4 anciãos vestidos de branco. E nós aprendemos que esses 24 anciãos, 24, né? Cada um em cada trono. Esses 24 anciãos, volto a lembrar os irmãos que o judeu sabia do que estava falando, que era a representação dos 12 patriarcas do Velho Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento, simbolizando a totalidade de todos os remidos de Deus. Havia também 4 seres viventes, e ele diz aqui no verso 7, dizendo que um ser vivente é semelhante ao leão, representando aqui todos os animais selvagens, o novilho, representando os animais domésticos, o terceiro rosto de homem, representando toda a humanidade, e o 4º ser vivente, a águia, representando todos os pássaros e seres que voam nos ares. Ou seja, a totalidade da criação. E ele disse que esses 4 seres viventes, representando a totalidade da criação, eles estavam proclamando dia e noite diante daquele que está sentado no trono: Santo, Santo é o Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando eles se proclamaram, então os 4 seres viventes, os 24 anciãos, que representavam a totalidade do povo de Deus, tiraram as suas coroas. Lembram-se lá atrás, do capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, dar-te-ia a coroa da vida. Essa coroa eles tiraram da cabeça e colocaram diante do trono. Eles consagraram a Deus aquela coroa que conquistaram com a fidelidade a Deus, num ato de adoração suprema. E cantando aí essa declaração linda do versículo 11. Portanto, isso foi o capítulo 4, só que ele continua falando, ele continua descrevendo. E nós vamos então dar sequência a essa visão do trono no céu e visão da adoração do céu. Agora, em terceiro lugar, a parte da visão, ele tem aqui a visão de um livro selado. A visão do livro selado. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Nós, quando vemos isso, o que é o livro selado? O judeu sabia o que era. Primeiramente, lembre-se que o livro não é como a Bíblia que você tem na mão. O livro daquela época eram rolos de pergaminhos, eram enrolados. E quando se fala de um livro selado com 7 selos, qualquer pessoa daquela época que lesse essas palavras sabia que se tratava de um testamento. Porque era comum. As pessoas, antes de morrer, faziam o testamento, chamavam 7 testemunhas, amigos ou familiares. Essas testemunhas viam que ele estava escrevendo o testamento dele. Aquele testamento era enrolado, amarrado com cordinha e colocado 7 selos, que era selado com o anel de cada uma das testemunhas, como se ele dissesse: eu vi que esse testemunho é verídico. Então, quando aquela pessoa morria, a autoridade da época pegava o testamento dele, levava, chamava 7 testemunhos, conferia que o sinete dele, o selo dele é o que estava ali no livro, e quebrava aqueles selos, eram selos de cera, que era colocado em cima das cordinhas que amarravam o livro, e quebrava, lia o testamento, os 7 testemunhas testificavam. Lembre-se que o número 7 é o número da totalidade, da perfeição. E eles então testificavam, e ali eles liam o livro, o rolo que era aberto, e executavam o testamento.
A partir daquele momento, o testamento era executado. Se a pessoa fosse muito rica e deixasse patrimônios e bens para alguém, essa pessoa só iria receber os bens quando o testamento fosse aberto. Então, lia-se o livro, quando quebrava o selo, automaticamente passava-se a executar o testamento. Então, quando se fala de um testamento, ele era executado a partir do momento que quebrava os selos. Então, quando diz aqui que ele viu que na mão direita daquele que estava sentado no trono havia um livro escrito por dentro e por fora, a ideia de que não tinha espaço para escrever mais nada, estava completo o que tinha que ser escrito. Esse livro estava selado, e um grande anjo, ou um anjo com forte voz, aliás, ele proclamava com grande voz, uma voz forte, que todos ouviram: quem é digno de abrir o livro e lhes desatar os selos? Quem é que pode ser a testemunha, dizer, pode abrir, que eu era a testemunha, que isso aí foi escrito, é isso mesmo. E a conclusão que chegaram, ora, nem debaixo, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. E nem olhar para ele, de tão indigno que todos eram. Aqui nós percebemos que João chora. Observe no verso 4, ele diz: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Preste atenção, por que ele estava triste? Porque o que estava escrito no livro só seria executado quando o livro fosse aberto. E o que estava escrito no livro, nós vamos estudar depois, porque lá na frente ele fala que quebrou o selo, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. A cada selo que era quebrado, acontecia uma coisa específica. Até chegar no 7º selo, quando se começam a tocar as trombetas. Depois a gente vai estudar isso, por enquanto não vamos adiantar essa parte. E João estava chorando exatamente por isso. Como se ele dissesse: será que todas as injustiças da terra não serão corrigidas? Será que os justos não serão vingados? Será que o reino de Deus não vai se estabelecer? Porque é isso que está no livro. Era isso que estava escrito ali naquele livro, como a gente vê depois no resto de Apocalipse. Esse era o motivo pelo qual ele chorava. Talvez o mesmo motivo pelo qual Paulo diz que a criação geme, aguardando a restauração. O mesmo motivo pelo qual nós cristãos ansiamos pela volta de Jesus, para acabar com todo o sofrimento e tristeza. É o motivo pelo qual nós apacentamos o nosso coração quando vemos, como vimos hoje pela manhã, um crente partir para a glória celestial. O que João estava chorando aqui era isso. Esse livro tem que ser aberto. Os decretos de Deus têm que ser cumpridos. Esse testamento tem que ser executado. Por isso que ele estava aqui chorando. E aí, versículo 5. Um dos anciãos, lembre-se, não foi um anjo, um dos 24 anciãos, uma pessoa que tinha experimentado a graça de Deus, uma pessoa que tinha sido alvo da salvação de Deus, um dos 24 anciãos, ele chega e fala: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os 7 selos. Oh, maravilha, queridos. É quando ele diz que alguém pode quebrar os selos, alguém pode abrir o testamento, alguém pode ler o que está escrito lá e pode executar o que está escrito lá. Vamos dizer assim, a consumação dos séculos, a consumação de tudo que está por vir. E ele disse aqui que ele venceu para abrir esse livro. Talvez aqui a gente comece a começar a pensar, amados, a gente comece a pensar que a morte de Cristo foi uma vitória. Às vezes a gente vê as pessoas falando de Jesus na nossa sociedade, como se Jesus, coitado, foi morto na cruz, né? Não pode fazer nada. Eu vi até pregador evangélico falando uma besteira dessa. De que Jesus fracassou, porque morreu na cruz.
Mas o que o texto está falando é que exatamente porque ele morreu, é que ele venceu. Porque ele veio para isso. Vocês se lembram quando os próprios discípulos, principalmente Pedro, falavam: Senhor, isso não vai acontecer, não vão prender o Senhor, não vão crucificar. Jesus disse: mas foi para isso que eu vim. A vitória de Cristo foi proclamada através da sua morte e posterior ressurreição. É isso. É por isso que nos outros cânticos, você vê aí no verso 9, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto. O outro cântico, no verso 12, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder. Isso tem todo um significado, porque Jesus veio para morrer no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todos aqueles que o Pai lhe deu, dos eleitos de Deus. É preciso que a gente tenha essa consciência de que o Cordeiro venceu porque morreu por nós. Lembre-se que Deus não poderia simplesmente ter perdoado os nossos pecados, como se Ele passasse um apagador numa lousa e acabasse com os nossos pecados. Não. Por quê? Porque isso iria contra a justiça e a santidade de Deus. Mas por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele providencia alguém para pagar pelos nossos pecados. E paga, quita a nossa dívida, como Paulo diz aos Colossenses, de que Ele encravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós. Jesus pagou pelos nossos pecados, satisfez a justiça e satisfez o amor que nos salva. E eu e você precisamos ter sempre isso em mente: aquele que venceu, ele morreu para vencer e ser hábil, digno de abrir o livro e os selos e executar o testamento de Deus, aquilo que Deus tem para a história da humanidade. E ele é chamado aqui por 2 títulos. Primeiro, o leão de Judá. Esse termo, volto a dizer, o judeu sabia perfeitamente que era o leão de Judá, a raiz de Jessé, ou de Davi. Porque isso vem do Velho Testamento. Quando Jacó abençoa os seus filhos, ele diz que Judá é um leãozinho, lá em Gênesis capítulo 49, verso 9, e se referindo exatamente a essa linhagem de Judá, que iria a posteridade até chegar a Jesus, que era de fato o leão da tribo de Judá. Depois a gente vai estudar um pouco mais à frente acerca de Jesus não ser levita, mas ser o sumo sacerdote. Porque os sacerdotes vinham da tribo de Levi, e Jesus era da tribo de Judá. Mas esse é um outro assunto. Quem sabe você pode ir mastigando ele um pouco mais, outro dia a gente estuda sobre isso, né? Portanto, Jesus é o leão da tribo de Judá, o leão de Judá, e diz também que é a raiz de Davi. Esse termo vem de Isaías capítulo 11, quando diz que da raiz de Jessé, que era o pai de Davi, sairia aquele renovo, que seria o Salvador. Portanto, esse título mostra para o judeu que entendia isso, estava aguardando esse Messias prometido, que Jesus era o Messias prometido. Na cruz, esse leão de Judá, essa raiz de Davi, venceu e conquistou o direito de abrir o livro, quebrar os selos e executar os planos. É Ele que governa todo o universo. É Ele que executa o que está nos livros. Portanto, vem esse fato. Aí depois ele continua a visão, e aí vem uma quarta lição que aprendemos nessa visão, que é a visão do Cordeiro de Deus. Preste atenção. Quando ele continua a lição, então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e lá entre os 24 anciãos em pé, estava um cordeiro. Na verdade, era para estar um leão. Esperava-se aqui que ele falasse que um leão estava lá, mas ele disse não, estava um cordeiro. E ele diz, como tendo sido morto. Jesus, em seu sofrimento e morte, mostrou essas características de leão e cordeiro. Ele é o verdadeiro leão, aquele que vence, mas ele é o verdadeiro cordeiro, que foi levado ao matadouro e sacrificado no nosso lugar. Nós precisamos entender isso. E aqui esse cordeiro está em pé entre os querubins, esse é o chamado Cordeiro de Deus. Lembram-se do que João Batista disse para os seus discípulos, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Quem tirou o pecado do mundo não foi necessariamente o leão, mas Jesus como cordeiro. Jesus como leão ressuscitou e se tornou vitorioso. Jesus como cordeiro morreu na cruz no nosso lugar. Ele nos substituiu. Os irmãos se lembram que no Velho Testamento, quando alguém cometia um pecado, precisava pegar um cordeiro, levar para o sumo sacerdote sacrificava aquele cordeiro. Antes, e na cerimônia, nesse ritual de sacrifício, a pessoa que cometeu o pecado colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro. O cordeiro era sacrificado no lugar do pecador. O sangue era vertido no lugar do pecador. E havia um sacrifício especial, que era um sacrifício pelos pecados de toda a nação, que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano. E pegava o sangue do cordeiro sacrificado e colocava na tampa da arca. A arca tinha uma tampa que tinha umas beiradas, para não se escorrer o sangue, de tal forma que aquele sangue que era colocado na arca da aliança, ele ficava em cima da arca. E a representação disso é que dentro da arca da aliança havia aquelas tábuas da lei que Moisés quebrou com os 10 mandamentos quando desce do monte. E dentro da arca estavam as tábuas da lei, a lei quebrada. E o simbolismo disso é que quando Deus olhava dos céus, antes de ver a lei quebrada, ele viu o sangue que estava em cima da tampa da arca. Alguém morreu para pagar por aqueles pecados. E Jesus vem e executa o cordeiro perfeito, executa esse sacrifício perfeito. Razão pela qual nós não precisamos mais sacrificar coisas aqui na igreja, porque Jesus já fez o sacrifício que precisava ser feito de uma vez por todas. Ele era o cordeiro perfeito, não precisa repetir. Entretanto, quando olhamos aqui, diz que esse cordeiro como tendo sido morto. E a ideia desse como tendo sido morto é que não só o cordeiro ter estar morto, mas os sinais da cruz, os sinais da crucificação de Jesus, continuaram para a eternidade. Como sendo alguém que, de fato, leva esse sacrifício até a eternidade para garantir a nossa salvação. Essa descrição do Cordeiro de Deus, as marcas do sacrifício, é que mostram que Jesus é o Cordeiro perfeito, que já foi sacrificado, não precisa sacrificar outro. Aí João traz uma outra terminologia que para nós é estranha. Diz que tinha 7 chifres e 7 olhos. E aí quando as pessoas às vezes leem Apocalipse, começam a ficar pensando, gente do céu, como é que é um cordeiro com 7 chifres, depois com 7 olhos? E a gente tenta imaginar isso e volta a lembrar aos irmãos que Apocalipse você não deve tentar interpretar cada item isoladamente, mas a visão como um todo. Para um judeu ele sabia perfeitamente, porque no Velho Testamento os chifres eram representante de poder. E você vê isso em vários textos do Velho Testamento. Quando fala que tinha 7 chifres, na verdade estava querendo dizer, amados, que eram o total e absoluto poder, que ninguém poderia resistir. 7 é o número da perfeição, da totalidade. E quando fala acerca dos chifres, e nós temos textos do Velho Testamento que falam sobre isso, que simboliza o poder, então 7 chifres no sentido que era um poder absoluto, supremo, que ninguém podia resistir. E os 7 olhos vêm da imagem, talvez, aqui de Zacarias. Depois, se você for olhar, Zacarias tem uns 4 ou 5 capítulos que falam de uma visão similar a essa, de João, no capítulo 4, versículo 5, quando o profeta vê 7 lâmpadas, que são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. É uma figura estranha para nós, mas que representa a onisciência de Deus, que Ele vê todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, em qualquer lugar na face da terra, inclusive no meu e no seu coração. Representa o poder absoluto do Cordeiro e representa o conhecimento absoluto do Cordeiro, que tudo vê, que sabe todas as coisas. Não há lugar na terra que Deus não veja, que Ele não saiba. E de repente, então, esses 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, simboliza isso, que o Espírito de Deus conhece em todo lugar, em toda situação, em todo canto, inclusive na nossa própria mente, no nosso próprio coração, quando Deus olha para nós. Talvez nós podemos enganar uns aos outros aqui. Talvez você olhe para mim e ache que eu sou uma pessoa muito boa, generosa, o pastor é gente boa,
né, um homem santo. Mas quando Deus olha para mim, Ele olha para o coração. Ele conhece as intenções do coração de cada um de nós. Ele sabe exatamente o que nós estamos fazendo, pensando, as cobiças do nosso coração, os ídolos do nosso coração, como nós aprendemos ontem à noite no encontro de casais. O pastor trouxe uma palavra magnífica para nós sobre essa questão dos nossos ídolos. Esse cordeiro, então, com as marcas do sacrifício, com o total poder e total conhecimento, verso 7, ele vem e toma o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Preste atenção, queridos. O livro representa aquilo que Deus iria fazer. Quando Jesus toma esse livro para abrir os selos, é uma demonstração clara de que Jesus é aquele por intermédio de quem Deus executa o domínio de todo o universo, de toda a história. Ele recebe o testamento para quebrar os selos, para abrir o testamento, para ler o livro e para executar o que está escrito ali. Que nós vamos estudar depois, com um pouco mais de calma, mais para frente. Jesus é aquele por meio de quem o governo celestial de Deus é executado. Essa também não é uma ideia estranha na Bíblia, irmãos. Nem no Velho Testamento, nem no Novo. Se você perceber em Colossenses, capítulo 1, falando de Jesus, Paulo diz aqui, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Esse é Jesus. E aqui João vê que no final da história toda, quando ele vê a concentração de todas as forças na culminação do final da vida de tudo e a consumação de todo o século, é Jesus que está lá. Ele pega o livro, para abrir o livro, para ler o que estava escrito lá e para executar o que estava escrito lá. Agora preste atenção, aqui ele para a narrativa, a visão. Essa visão ele dá sequência no capítulo 6, quando ele diz, eu vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e aí começa, abriu o primeiro selo, abriu o segundo, etc. Mas aqui ele faz uma pausa nessa sequência de que o cordeiro pega o livro para falar o que aconteceu. Naquele momento. Começa dizendo no verso 8, aí começamos agora essa descrição do Cordeiro de Deus. E ele diz assim, quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes, representando toda a criação de Deus, os 24 anciãos, representando a totalidade dos eleitos, dos redimidos de Deus, eles prostram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Percebam que aqui nós temos uma sequência de adoração. O primeiro é que, antes, se você observar no capítulo 4, versículo 8, que primeiro os 4 seres viventes, eles proclamavam a adoração, que está no verso 8, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era que há de vir, só os 4 seres viventes. Quando eles fizeram isso, aí vieram os 24 anciãos, tiraram as suas coroas, colocaram diante do trono e proclamaram um novo cântico, uma nova proclamação, que está aí no verso 11, tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder. Agora, os dois se unem, tanto os 4 seres viventes quanto os 24 anciãos, eles se unem para glorificar o Cordeiro. Observe que antes eles fizeram individualmente, adorando o que está sentado no trono, que é o que está lá no verso 2, e alguém assentado. Aquele que está sentado no trono foi adorado pelos 4 seres viventes, representando a criação, os 24 anciãos representando a totalidade. Agora esse mesmo grupo se une para adorar o Cordeiro, mostrando que, de fato, o Cordeiro é o próprio Deus.
que o Cordeiro também está no trono. Essa é a ideia, a representação. O próprio Jesus já havia dito isso quando disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. E agora nós vemos essa adoração conjunta de toda a criação, de todos os remidos de Deus, adorando o que está sentado no trono, mas adorando também o Cordeiro. Tanto é que a adoração que toda a criação faz, lá no verso 13, é ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, ambos sendo um só, como Jesus mesmo já havia dito. Aqui no verso 9, que é o texto que nós estamos aqui na sequência estudando, eles adoram o Cordeiro. Lá na frente fala, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então agora nós temos essa adoração conjunta, e a adoração é essa, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Talvez a gente precise lembrar aqui, queridos, que no total, vamos dizer assim, na totalidade do ensino bíblico, a gente vai entender que não é que Deus, o Cordeiro, salvou todas as pessoas de todas as tribos, língua, povo e nação. Na realidade, nós entendemos que a palavra nos ensina, e o texto também nos mostra isso, e lá na frente ele fala daqueles que serão lançados no lago de fogo, lembrando que não serão todos que estarão diante do trono, mas alguns serão desprezados, e depois ele cita inclusive a grande Babilônia, uma demonstração dos perversos que serão afastados de Deus. Mas o que o texto está dizendo aqui é o hino da redenção. Não é que o Cordeiro adquiriu a salvação para cada indivíduo. Não, ele pagou o preço por aqueles que o Pai lhe deu, como Jesus mesmo já tinha dito no Evangelho. É que não só os judeus eram os salvos, e o que está deixando claro aqui é isso. Abrange todo mundo em todo o seu escopo. Cada grupo étnico, todas as tribos, cada grupo linguístico, todas as línguas, cada grupo político, todos os povos, e cada grupo social, todas as nações. Dali tem os eleitos de Deus, por quem o Cordeiro morreu. E quando fala que eles estavam trazendo também as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, aí nós encontramos uma coisa difícil de entender. Porque não fala aqui que essas orações estão sendo apresentadas para serem atendidas. Não há descrição nenhuma do que foi feito dessas orações, ou por que essas orações estavam aqui. Há uma oração, sim, que nós temos um pouco mais à frente, né? Quando se abre o quinto selo, no capítulo 6, né? Fala acerca das almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho, e eles clamavam em grande voz, aí eles fazem também oração. Mas a ideia que talvez nós possamos entender acerca dessas orações aqui, é que é um pensamento consolador, que nós não estamos sozinhos nas nossas súplicas a Deus, mas de que todos os crentes de todas as épocas, os remidos de Deus, sempre apresentaram as suas orações diante de Deus, e é a garantia que a nossa oração chega até diante do trono de Deus. Volto a dizer, o texto não explica por que essas orações estavam aqui, mas elas estavam lá, diante do trono e do Cordeiro. É a nossa garantia de que a nossa oração também chega diante do trono e do Cordeiro. E diz também no verso 10, de que Ele nos comprou para Deus, e para o nosso Deus nos constituiu reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nesse cântico ele sublinha 3 aspectos da obra que Cristo realizou. Primeiramente, Ele fez-nos reis. Aí você diz assim, opa, então eu sou rei. Lembre-se, quem reina é o Cordeiro, não somos nós. A ideia de que nos constituiu rei, ou fez-nos reis, ou nos constituiu reino, é a ideia de que nos deu acesso à herança real dos filhos de Deus. Todos os homens, de certa forma, são filhos de Deus pela criação, todos foram criados por Deus.
Entretanto, aqueles por quem o Cordeiro morreu, está numa nova classe de filiação, que são filhos do rei, eles se tornam herdeiros do rei, e essa é a ideia. Não que nós somos reis, no sentido de que nós vamos superar o reinado do Cordeiro, porque quem reina é o Cordeiro. Quem reina é Deus através do Cordeiro. Diz também que ele nos fez sacerdotes. Lembre que o papel do sacerdote era chegar na presença do Santo dos Santos. Era o único que podia chegar lá. E essa ideia que nos fez sacerdotes é que nos garantiu agora o acesso de chegar até a presença do trono de Deus, entrar no Santo dos Santos, o lugar onde Deus habita, interceder pelos pecadores, que é um papel que muitos crentes não gostam, né? Gostam de falar mal aí do político, que é isso, que é aquilo, mas você é sacerdote, você tem que interceder por ele. Essa é a ideia. E finalmente ele diz aqui que reinarão sobre a terra, e aí vem outra interpretação errada, de alguns que dizem que haverá um dia em que Jesus voltará e vai reinar a partir de Jerusalém, e nós vamos reinar com ele, etc. Gente, quem reina é o Cordeiro, não somos nós. A ideia de que nós reinamos é que nós reinamos nele e com ele. Não é um triunfo material, um reinado político, não. A ideia de que nós reinamos é o segredo de saber viver de maneira vitoriosa sobre qualquer situação. É de nós entendermos de que, a despeito de haver um príncipe deste mundo, quem reina é o Cordeiro. E se nós oramos segundo a vontade de Deus, se andamos de acordo com a vontade de Deus, nós reinamos também nesse sentido. Porque nós participamos do reinado de Jesus Cristo. Quando você proclama o Evangelho, você está expandindo esse reino de Deus. Você participa desse reinado nesse sentido. Não que você assume o lugar do Cordeiro. Não que você assuma o lugar de Deus. Portanto, nós temos essa visão do Cordeiro. E finalmente, dos versos 11 a 14, nós temos uma outra parte da visão, que é a adoração do Cordeiro de Deus. Aqui dividido em duas partes. Primeiro, a adoração nos céus. Você pode ver no verso 11, porque quando ele fala sobre isso aí, ele diz que eu vi e ouvi uma voz de muitos anjos, e agora ele inclui os anjos, ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos. Ou seja, primeiro estava o trono, os seres viventes representando a totalidade da criação, os 24 anciãos representando a totalidade dos remidos de Deus, e ao lado e ao redor de tudo isso, milhares de milhares, milhões de anjos. É o que ele está mostrando no verso 11. Milhões de milhões, milhares de milhares. Os anjos adoram ao Senhor. E o apóstolo vê essa grande multidão. E a adoração deles é proclamada em grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que for morto. Lembre-se da importância disso. Digno é o Cordeiro que foi morto. Aí ele vem 7 grandes posses que pertencem ao Cordeiro que foi morto, ao Senhor ressuscitado. Primeiro, ele fala que a ele pertence o poder. Cristo é o poder de Deus. Paulo falou isso em 1 Coríntios capítulo 1, verso 24. Cristo, o Cordeiro não é alguém que sonha e nunca chega a converter o sonho em realidade. Mas o Cordeiro pode, porque a ele pertence o poder. Ele faz o que quer, o que ele determina. A ele pertence as riquezas. A despeito do Cordeiro ter sido feito pobre por nós, Paulo diz isso em 2 Coríntios, né, que mesmo, ainda que era rico, se fez pobre por nós. Mas Paulo fala também das inescrutáveis riquezas de Cristo em Efésios capítulo 3. Não há promessa que Jesus faça que ele não tenha os recursos necessários para cumprir. A ele pertence a sabedoria, ele é a sabedoria de Deus, digamos, em pessoa, né? Ele conhece todos os segredos de Deus e ele é suficiente, sabe, inclusive para dirigir a mim e a sua vida, por mais que a gente possa ser complicado. Ele é a sabedoria de Deus. A ele pertence a força, capaz de desarmar todos os poderes do mal e derrotar o próprio Satanás. Razão pela qual, de vez em quando, não sei se falando em tom de brincadeira, alguém diz assim: pastor, se o senhor souber que tem um macumbeiro fazendo um trabalho lá na esquina, né, contra o senhor, o que é que o senhor vai fazer? Eu digo: eu vou fazer nada, eu vou fazer o que eu estou fazendo, continuar louvando e servindo a Deus, porque o meu Jesus é todo poderoso. Não há nada que um macumbeiro possa fazer que possa me atingir, porquanto eu estou protegido pelo sangue do Cordeiro. A ele pertence a força. A ele pertence a honra.
todo joelho se dobrará diante dele. A ele pertence a glória, e pertenceu desde a eternidade. Lembre-se de João capítulo 1, verso 14, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A ele pertence todo o louvor, que é a consequência inevitável de tudo que falou atrás. Se a ele pertence o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória, portanto, a ele todo louvor. Nós vamos louvar quem, irmãos? Só ele. Essa é a ideia implícita aqui. Portanto, no céu, tanto os seres viventes, quanto os anjos, quanto os anciãos, quanto todos os anjos, adoraram o Cordeiro. Mas a conclusão da visão, dessa parte da visão, é que agora João olha para a terra. Como se diz, ele olha para baixo. E o que ele vê é que toda criatura, verso 13, toda criatura que há no céu, e aqui no caso o céu humano, é o que ele estava vendo, o nosso céu, vamos dizer assim, o céu, na terra, debaixo da terra, sobre o mar, todos aqueles que nele há, não só os 4 seres viventes lá no céu, representando toda a criação, mas a própria criação, em pessoa, vamos dizer assim, estava dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós já aprendemos na Bíblia vários textos que falam que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É o que João está mostrando aqui. Não apenas o que representa tudo isso lá no céu, naquela visão diante do trono de Deus, mas a própria criação louva a Deus, glorifica a Deus. E a conclusão é uma conclusão magnífica, porque os 4 seres viventes, representando toda essa criação que ele descreveu no verso 13, respondem amém. Amém quer dizer o quê? Assim seja, é verdade, é isso mesmo, nós concordamos com essa adoração. E termina a visão com os anciãos, representando toda a totalidade dos remidos de Deus. Queria trazer aqui 2 aplicações para a sua vida. A primeira delas é que você não se esqueça de que o universo todo é governado por Deus. Jamais se esqueça disso. Deus está no controle. A partir do capítulo 6, nós vamos estudar, quando forem quebrando aqueles selos, aparecerão várias situações de conflito. As trombetas, os cálices de ira. Mas tudo aquilo que vem daqui para frente, a grande tribulação que assola a própria igreja, tudo isso precisa ser visto a partir do capítulo 4 e 5. Deus está no controle de tudo. Lembre-se disso. Não há absolutamente nada na sua vida hoje que possa escapar do controle de Deus. Quando Deus permite que você passe por tribulação, quando Deus permite que você passe por angústia, quando Deus permite isso na sua vida, como permitiu para Jó passar pelo que passou, é porque Deus tem um propósito, mas não fugiu do controle de Deus. E o nosso questionamento não é de rebeldia contra Deus, não é de reclamar e resmungar e murmurar contra Deus, mas é dizer: Senhor, se o Senhor tem um propósito ao permitir que eu passe por isso, cumpra-se a tua vontade e não a minha. Faça-se a tua vontade na minha vida. Molda-me, Senhor. Trabalha, se for para quebrantar, quebranta, porque eu quero ser quebrantado, eu quero ser um vaso novo. Eu sei que o Senhor está no controle e essa tribulação, esse problema não vai ultrapassar os limites que o Senhor estabeleceu. E a tua palavra diz que o Senhor não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Por isso, não tema na hora da tribulação, querido. Lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas. O Cordeiro que morreu no seu lugar está no controle, está no domínio. Guarde isso no seu coração. E em gratidão a esse controle total e absoluto que Deus tem da sua vida, consagre tudo na sua vida a Ele. Eu posso usar aqui até mesmo as classificações ou a descrição daquilo que pertence ao Cordeiro, que ele coloca aqui para simbolizar o que você precisa consagrar a Ele.
Consagre a Ele o poder sobre a sua vida, sobre tudo que você faz. Consagre a Ele toda a sua riqueza, todo o seu ouro, toda a sua prata. Deixa de ser idólatra com relação às suas finanças. Seja um crente que contribui com a obra de Deus, entregue nas mãos de Deus tudo aquilo que Deus mesmo tem providenciado para você. Consagra a Ele toda a sabedoria, o melhor da sua capacidade intelectual. Consagra a Ele toda a sua força. Para com esse negócio de, não, quando eu for velho eu vou. Não, serve a Deus agora, com a força que você tem. Consagre isso a Ele. Consagre a Ele toda a honra. Tome cuidado com os ídolos do seu coração, de querer ser alguém, ser bem visto pelos outros, de ser considerado pelos outros, não. Tribute toda a honra ao Senhor e toda a glória por tudo que você possa fazer ou ser. Não, mas eu consegui tantas vitórias, isso, naquilo, consagra a Deus essas vitórias. Eu formei, pastor, consagra a Deus a sua formatura. Pastor, eu consegui comprar uma casa com muito sacrifício, consagra a Deus a sua casa, porque é Ele que te deu tudo isso. Dedique a Deus todo o seu louvor. Agora lembre-se de uma coisa. O que nós temos nessa visão do capítulo 4 e 5 é a consumação de tudo. Mas começa aqui. Começa aqui. Você precisa se lembrar disso, guarde isso no seu coração. Não é que Jesus vai reinar no futuro da consumação dos séculos. Começa aqui. Ele já reina na sua vida. Ele já reina sobre esse mundo. Pastor, mas o mal está por aí sim, mas o mal também é instrumento nas mãos de Deus para cumprir com os seus propósitos. Da mesma forma, lembre-se disso. O amor de Deus te acompanha a partir daqui para todo sempre, até na eternidade. E esse capítulo 4 e 5 é essa prova. As promessas preciosas que Deus faz para mim e para você, Deus começa a cumprir aqui, de que estará conosco, de não que nos abandonará, de que cuidará de nós, de que nada nos faltará aqui, não é só na eternidade. Começa aqui e vai até a eternidade. Deus abençoe o seu coração, que você guarde essa palavra no seu coração. E na hora que o seu coração quiser desesperar ou desanimar, lembre-se disso. Deus está no controle total e absoluto de tudo que acontece com você. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.